Um show de wrestling independente, famílias na plateia, crianças assistindo e de repente o que era para ser diversão virou quase que uma tentativa de homicídio transmitida ao vivo. Raja Jackson, filho da lenda do MMA Rampage Jackson, ele entrou no ringue e simplesmente massacrou o lutador Psycho Stu, deixando todo mundo que estava ali assistindo em choque. O vídeo viralizou em poucas horas, a polícia abriu uma investigação e até a Kick baniu o Raja de forma permanente. Stu foi parar no hospital em estado grave e a cena levantou uma enxurrada de perguntas. O que fez Raja perder completamente o controle? Foi só uma fúria? Foi influência do pai? Ou existe algo muito mais profundo por trás desse surto? Nesse vídeo a gente vai entender todos os detalhes desse que foi o maior escândalo do mundo da luta dos últimos tempos. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Raja Jackson, filho do lendário Quinton Rampage Jackson, ex-campeão do UFC e um verdadeiro ícone do MMA. Até pouco tempo passava despercebido fora do círculo das lutas, mas isso mudou. Depois do que aconteceu na semana passada, o seu nome acabou ganhando uma repercussão mundial, tudo por causa de um episódio marcado por um descontrole assustador e uma brutalidade tão intensa que chega a causar uma aflição, em quem assiste. Mas antes de falar dessa cena tão chocante, existe todo um contexto que precisa ser contado. Não que isso justifique o que Raja fez, mas ajuda a entender como que um jovem pode ter destruído a própria vida e a de outra pessoa simplesmente por não ter um preparo emocional para lidar com certas situações. E nesse enredo, a sombra da fama do pai talvez tenha uma parcela considerável de responsabilidade no trágico desfecho. O início era para ser só mais um daqueles eventos de wrestling independente, bem tradicionais nos Estados Unidos. O tipo de programa que reúne a comunidade local, famílias inteiras e até pais levando os filhos para uma tarde de diversão. O show era da Knockex Pro Wrestling Academy em Los Angeles, mas naquela noite havia alguém diferente na plateia. Raja Jackson, filho da lenda do MMA, ele mesmo já tinha experimentado lutas profissionais de MMA e até algumas de boxe amador, mas ali ele não estava como atleta. Raja transmitia tudo ao vivo na Kick, mostrando ali para o público a sua visita ao evento, onde um amigo próximo, lutador profissional de wrestling, iria se apresentar. Desde o início deixou claro, luta livre não era a sua praia. Ele só tinha ido mesmo para apoiar o amigo. On the card that night for Knox Wrestling, Raja even states later that he does not care about wrestling, that he's only here to support his friend AJ. Yeah, AJ's Mano's on the fight card. That's the only reason why I'm here. Beleza, como estava acompanhado do amigo, Raja acabou entrando no backstage do evento, onde ficava a galera da produção e outros lutadores. E por ser um show independente de uma produtora local, o clima era bem simples. Todo mundo junto, trocando ideia, rindo e tomando cerveja. Raja estava de boa, conversando com o pessoal, quando algo inesperado aconteceu. No meio da resenha apareceu Psycho Stu, um dos lutadores independentes da casa, famoso por interpretar um personagem agressivo e completamente caótico. Ele se apresentou ali a Raja. Quando ouviu que Jackson não o conhecia, simplesmente pegou uma lata de bebida e o acertou, no maior clima de provocação. You're worried about him. Psycho Stu. Worried about Psycho Stu. Psycho Stu? What, you don't know me? Hell no. Yeah. Hey, I think that's a little... Quando a gente olha de fora, sem acompanhar o mundo do pro wrestling, pode parecer que Stu passou dos limites e que fez algo totalmente desnecessário, mas é importante entender o que realmente aconteceu ali. Stu, cujo verdadeiro nome é Stuart Smith, ele achou que Raja fosse um worker. Esse é o termo usado ali para quem participa do evento, seja como lutador ou convidado especial. Por isso ele presumiu que tinha liberdade de improvisar uma cena com Raja, ainda mais porque havia câmeras registrando tudo, o que poderia até fazer parte do show, convenhamos. No wrestling, esses caras vivem o personagem o tempo todo, e no backstage isso é bem comum. Além disso, a cena da lata na cabeça não é tão agressiva quanto parece. Existe toda uma técnica visual. O Stu ele apoiou a mão na cabeça de Raja, bateu a lata contra a própria mão, criando apenas uma ilusão de impacto. Dor real? Nenhuma, era só encenação. Só que Raja não levou na esportiva, ficou furioso com a situação e naquele instante o clima azedou de vez. Yeah, what the fuck was that? What the fuck was that?
You don't sell it? Dude, he's not a fucking worker, bro. What the fuck was it? Hold on. I don't play that shit, bro. Oh, sorry about Nah, that. I will fuck him we're up, good. bro. I know No, you will. no. We're good. I will Sorry fuck about him that. up, bro. I know you will. Stu, coitado, ele já tinha bebido algumas e ele não estava entendendo nada, mas quando ele percebeu que Raja tinha ficado irritado de verdade, né, e que queria briga, ele foi até ele e pediu desculpas. No começo, Jackson não aceitou de jeito nenhum, porém, depois ali que seu amigo e outras pessoas explicaram melhor a situação, ele acabou cedendo, aceitou as desculpas e parecia que tudo iria terminar bem. I appreciate it. I didn't know. I just thought you were I get it. We're not working out. Well, he's gonna come out on your matches. I know you keep thinking we're working. We're always working. I get it. Yeah. I get it now. Now you You know what I'm saying? Yeah. We're always working. Tudo parecia realmente ter se resolvido, né? A ponto de surgir dali uma ideia que, no fim, se tornaria a pior possível, tanto para Stu quanto para Raja. Achando que o clima estava tranquilo, a organização sugeriu que Raja participasse da luta de Stu, atrapalhando o seu rival, né, para que ele acabasse derrotado. Até aí, tudo bem, né? No Pro Wrestling profissional isso acontece direto, mas ninguém imaginava que Raja estava com a cabeça completamente fora de controle e que estavam prestes a presenciar uma cena de horror brutal em que Stu quase perdeu a vida. A agressão. Depois que surgiu a ideia de Raja interferir na luta de Stu, o amigo que o tinha levado ao evento se aproximou para explicar direitinho como que aquilo funcionaria. No. What he thought was he was a pro. I just said. Yeah. Another thing is, even when we are working like that, you don't fucking, you know That's what I what I'm mean? saying. But he doesn't So, know him like that. He don't. He's a fucking idiot. Hey. So when you run in on his shit, you fucking give him his receipt. Remember what a receipt is? Give him that fucking receipt. Don't tag his shit. Então dá para dizer que o amigo do Raja acabou colocando ainda mais pilha nele. Pode até ser que tenha falado de forma figurada, sem tanta intenção, mas a verdade é que ele sabia do temperamento explosivo de Raja e de como ele já tinha ficado irritado com Stu. A partir dali, a cabeça de Jackson só foi perdendo o controle. E lembram que eles estavam em live? Pois é, né? Tudo estava sendo transmitido. Enquanto aguardava o momento de entrar no evento, o pessoal do chat começou a cutucá-lo ainda mais. Zoações, provocações, comentários inflamados e isso, é claro, foi mexendo de verdade ali com a cabeça de Raja. This nigga got knocked out. I didn't even get knocked out. Why didn't you fuck that guy up? Cause nigga, if I would have done something, then they would have kicked me out of this shit. Then there would be no more stream today. That shit pissed me off, bro. Para deixar a situação ainda mais tensa, o próprio pai de Raja, o Rampage Jackson, né, que também estava ao vivo em sua live, começou a receber mensagens no chat contando o que tinha rolado com o filho, né, a tal da latada aí na cabeça. Bom, em vez de acalmar as coisas, Quinton, que pelo que pesquisei trata muito mais Raja como um irmão caçula do que como um filho, resolveu ligar para ele e acabou colocando ainda mais pilha na cabeça do garoto. I looked at your stream because my chat was going crazy, and then by the time I popped in your stream, you was hugging on a dude in some damn tights. Man, shut the fuck up. Man, you shut the fuck up. I looked at your stream, nigga. You were hugging on some dude in some booty shorts. I wasn't fucking hugging on nobody. I saw you, nigga. I saw you hugging on your coach. Sexual fantasies. You need to stop that shit. No, I don't got no sexual fantasy, nigga. I got some eyeballs. I saw you. Making shit up. Pelo que percebi, né, o Rampage sempre tratou Raja como um tipo de bobalhão mimado, né, cheio de brincadeiras e zoações, só que nesse caso a ligação dele não ajudou em nada a acalmar o filho. Enquanto o evento seguia, a galera do chat continuava provocando sem parar e Raja já deixava no ar que não iria entrar apenas para encenar a sua participação atrapalhando Stu, mas sim para partir para cima dele de verdade. E o pior de tudo, Stu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O que, é claro, ao meu ver, só deixou o ato ainda mais covarde, né? Porque o Stu não teve nem a chance de se defender. So, all right, bet. You about to see how fake of a crash out I am. Now I get a chance to get in the ring and do some shit to him. How many subs to knock him out?
Quando Raja recebeu então o sinal, ele entrou no ringue em questão de segundos, né? O que era para ser entretenimento virou quase que uma cena de crime. Ele agarrou o Psycho Stu e aplicou um powerbomb violentíssimo, né? Que deixou o Smith desacordado na hora. Mas não parou por aí não. Mesmo com o adversário já apagado, Raja montou sobre ele e desferiu uma sequência brutal ali com mais de 20 socos direto no rosto e na cabeça. O público, é claro, ficou em choque. O chat da live explodiu de comentários, né? E só depois de alguns segundos outros lutadores conseguiram intervir, arrancando Raja de cima do Stu à força. Foi uma cena tão pesada que com certeza eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês na íntegra. Stu ficou no chão, ensanguentado e inconsciente, né? E se não fosse a rápida intervenção dos outros lutadores, é bem provável que ele nem estivesse vivo agora. Enquanto isso, o pessoal da organização tratou de expulsar Jackson do local e ali ficou claro o quanto ele estava completamente fora de si. Uma frase dele em meio ao surto chamou muito a atenção. Abre aspas, estou cansado das pessoas me zoando. Bom, isso me fez pensar bastante sobre como ele deve ser tratado no dia a dia. Tired of motherfuckers playing with me, bro. Real shit. One of them a bitch and fucking bit me. I'm tired of everybody fucking playing with me and shit. Think I'm always playing and shit. Call me bitch and shit. Not no fucking bitch, bro. At the end of the day, I'ma stand up for my fucking self. Because I'm tired of everybody fucking playing with me, bro. Real shit. A transmissão na Kick foi encerrada, mas os clipes já tinham se espalhado pela internet. O que deveria ser apenas mais uma noite de luta acabou se transformando em um escândalo internacional em questão de minutos. A repercussão. Assim que os clipes começaram a rodar, a internet simplesmente explodiu, ultrapassando todas as bolhas possíveis. O vídeo de Raja Jackson espancando Stu já inconsciente se espalhou pelo mundo em poucas horas e a reação foi praticamente unânime, choque e indignação. E lembram que Rampage também estava ao vivo? Pois é, né? Logo mandaram um vídeo do filho para ele e foi possível ver claramente em seu rosto aquela expressão de "e agora? O que eu faço?". Depois, Rampage ainda tentou ligar para Raja, mas já era tarde. A merda já estava feita. Shit pissed me off though, Andre. I understand that, but now they can't wake the nigga up. He's fucking in the ring, fucking flatline, bro. My You bad. didn't have to do all that shit. I understand y'all had heat. You didn't have to fucking take advantage of this. I'll call you back later. A primeira reação após o ocorrido veio da própria Kick, que baniu Raja de forma permanente da plataforma. Pouco depois, a polícia de Los Angeles abriu uma investigação oficial contra ele por agressão criminosa. Enquanto isso, Psycho Stu seguia internado em estado grave. O diagnóstico inicial apontava traumatismo craniano, fraturas no rosto, incluindo maxilar, além de lábio cortado e vários dentes quebrados ou perdidos. O irmão dele chegou a atualizar os fãs, dizendo que Stu teve sorte de estar vivo depois daquilo. A comoção aumentou ainda mais quando descobriram que Stuart Smith ele era um ex-militar aposentado após ser diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático, uma condição que pode levar até ao suicídio, né, em alguns casos. O wrestling era justamente a válvula de escape que ele usava para se divertir e lidar com seus próprios demônios. Com isso, a comunidade se mobilizou, um GoFundMe foi criado para ajudar os custos médicos e a resposta foi imediata, né? Em pouco tempo, os fãs, lutadores e até grandes nomes da internet começaram a contribuir, quando até o MrBeast, o maior youtuber do mundo, apareceu para apoiar financeiramente. A campanha ganhou ainda mais força. Na última atualização que eu vi, já tinham arrecadado quase aí $200 mil. E o melhor de tudo é que depois de passar dias inconsciente, Smith finalmente acordou e no domingo, dia 31, ele recebeu alta do hospital, graças a Deus. É uma ótima notícia em meio a tanta tragédia. Mesmo sendo filho de um dos maiores nomes da história do MMA, o mundo dos esportes não deixou passar tudo isso em silêncio. Lutadores de MMA e também do wrestling se manifestaram condenando Raja e classificando a sua atitude como irresponsável e criminosa. But once you crack somebody and then you start seeing red and you're not thinking about what you're doing and you're punching them and they're already knocked out, good chance you're going to kill them. And now you might be in the pen. É claro que sempre tem uns que passam pano, né, como foi o caso do Sonnen. If they go in and they cuff up Raja over a piece of entertainment that they saw, and the public gets informed that it was such good entertainment, even the police were duped.
And that has happened a number of times, particularly in the uneducated southern white males that got professional wrestling and NASCAR, which, by the way, is also scripted. Já a NockX Pro Wrestling Academy, responsável pelo evento, divulgou um comunicado oficial afirmando que, em 17 anos de história, jamais tinha visto algo semelhante e classificaram o ataque como repulsivo e inadmissível. Tended to be a pre-arranged segment turned into an act of reckless violence against Mr. Smith. They continued, "This unacceptable act is entirely out of character for our organization. In the 17 years we've been in operation, nothing of this nature has ever occurred, and we sincerely apologize to our audience and fans." Enfim, até agora as autoridades locais ainda não confirmaram se Raja enfrentará de fato acusações formais. O jovem atleta aí, que não se pronunciou publicamente desde o episódio, segue em completo silêncio e aparentemente sumiu das redes sociais. Um detalhe importante é que dias antes do evento, Raja havia sofrido uma contusão durante os treinos. Ele mesmo comentou sobre isso na live em que tudo aconteceu, dizendo que estava ferrado, com dores na cabeça e chegando a vomitar. Yeah, I was throwing up and shit. My head still feels like funny. I'm not even gonna cap. É possível sim que esse quadro tenha influenciado diretamente o seu comportamento. É um caso triste e revoltante que, quando analisado com atenção, mostra que vai muito além de um jovem descontrolado que praticamente tentou matar alguém. De toda maneira, Raja deve ser responsabilizado pela sua atitude criminosa. E você, o que você acha disso tudo? Será que Raja merece uma segunda chance ou ele precisa pagar na justiça pelo que fez? Até que ponto a forma como foi criado e a relação com o pai podem ter influenciado nesse descontrole? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Até o próximo vídeo, tchau!